Boa noite a todos, que o nosso querido e amado Mestre Jesus esteja conosco, nos inspirando nesse momento, um momento em que dedicaremos por alguns instantes ao desenvolvimento, à formação, ao crescimento do nosso espírito. O momento de introspecção espiritual é sempre um momento de muita valorização. Nós acreditamos, nós que temos o olhar atento, a preocupação, a vigilância nas oportunidades de crescimento espiritual, acreditamos que todas as adversidades, tudo aquilo que incomoda, tudo aquilo que fere, tudo aquilo que nos modifica, é sempre uma oportunidade de aprendizado. Eu lembro-me, uma das primeiras lições que eu aprendi, e como eu era muito jovem, a lição foi muito adequada para a minha idade na época. Um garoto que, quando foi aprovado de ano, foi chamado até a mesa da sua professora e a sua professora lhe comunicou que ele estava de parabéns porque ele tinha passado de ano. E ele, uma criança ainda, começou a chorar na frente da professora, na frente da mesa. Chorava, soluçava, e a professora começou a consolá-lo sem entender o motivo de que ele estava reagindo dessa forma. E depois de muito insistir, de muito consolo e de muito afago, ele conseguiu verbalizar da seguinte forma: ainda soluçando, as lágrimas secando no rosto, o olhar de pavor pelo futuro, pelo amanhã. Professora, eu custei a aprender as coisas da quarta série. Agora a senhora vai me passar para a quinta série. E eu não sei nada. Então é uma história tão singela que representa muito o nosso comportamento na vida, os nossos medos, as nossas angústias e a nossa pirraça. Nós insistimos em ter diante da vida um comportamento ainda muito imaturo, muito infantil. Eu tenho até vergonha de comentar e de fazer essa reflexão comigo mesmo. Talvez seja impossível no período de um dia nós não nos flagrarmos diante de situações em que reagimos infantilmente, em que reagimos com muita imaturidade. No entanto, reconhecer a nossa imaturidade é um passo de maturidade. Eu vou repetir. O reconhecimento da nossa imaturidade já é o germe, um sinal positivo, esperançoso do nosso amadurecimento. Mesmo porque o reconhecimento da nossa imaturidade, ele é recheado por uma das virtudes mais destacadas pelo Cristo, a virtude da humildade. No Evangelho segundo o Espiritismo, há uma lição que diz que a humildade é a rainha das virtudes. E quando a gente começa a observar os nossos comportamentos, observar as nossas condutas e principalmente identificar o que acreditamos e em que acreditamos, a gente realmente reconhece que a humildade, ela é
fundamental, um caminho realmente fantástico para quem deseja o crescimento espiritual. E por falar em humildade, quantos de nós está disposto a aprender com seres que normalmente são considerados inferiores? E nós não estamos falando de pessoas, nós não estamos citando almas, espíritos encarnados, pessoas com baixo nível intelectual, não. Nós estamos falando dos animais, nós estamos nos referindo às plantas, nós estamos nos referindo aos minerais, a água, o vento, o raio e o fogo. Hoje nós estamos vivendo uma situação que é chamada de isolamento social, que é um termo não muito adequado, porque isso que nós chamamos de isolamento social acabou nos colocando numa proximidade com as outras pessoas muito grande, especialmente os familiares e, curiosamente, os amigos. Durante esse período, quantas vezes você se comunicou com os amigos? Provavelmente não faria se não fosse a ocasião. Então a gente vai percebendo primeiro que o isolamento social ele é relativo, porque muitos de nós, mesmo com dificuldade, se aproximou e interagiu com tantas outras pessoas. E eu mesmo aqui nesse instante, provavelmente não estaria na casa de estudo da doutrina e do evangelho. Isso quer dizer que muitos estarão comigo nessa sintonia do pensamento por causa do que nós chamamos, na minha opinião, equivocadamente de isolamento social. Mas é claro que se considerarmos o afastamento do trabalho, talvez aproxime-se do sentido dessa palavra. No entanto, muitos de nós não têm uma vida social com colegas de trabalho. Então a gente começa a refletir com muita intensidade sobre esse momento. E quando a gente fala aprender com a natureza, e esse estudo recebeu o título de O Espírito da Natureza, nós vamos ver que muito mais grave do que esse falso isolamento social é o isolamento ambiental. E o isolamento ambiental ele já vinha acontecendo antes desse episódio mais recente. O isolamento ambiental é quando a gente se fecha nas nossas convicções, nos nossos desejos, nos nossos sonhos. E o que é mais desagradável, quando a gente se fecha nos nossos hábitos. E como nós ainda estamos num estágio ainda muito acanhado de evolução espiritual, quando a gente se fecha nos nossos hábitos, normalmente os nossos hábitos não são bons. Porque se os nossos hábitos já fossem evangelizados, se os nossos hábitos já fossem espiritualizados, aí sim nós não estaríamos na experiência do planeta Terra. Então aquela criança com a professora que disse para ele que ele tinha avançado, às vezes a gente, em vez de comemorar o nosso progresso, a gente lamenta aquilo que há no porvir. Então a gente nunca está satisfeito. E aí a gente nunca fica feliz. E sem ficar alegre a gente não fica saudável. E sem gratidão a gente não se harmoniza. Então a gente aprende com a doutrina que o sofrimento, a dor, ele tem um ingrediente sempre de motivação. Porque o enfrentamento é o aprendizado, é o exercício das virtudes nobres do espírito, é que nos vão elevar para patamares mais avançados.
A natureza, ela está dentro e fora de nós. Vamos começar por aí. Nós somos parte da natureza. Não deve ser por acaso que a superfície do planeta Terra é coberta com 70% de água, aproximadamente, claro. E o nosso organismo, ele é formado, na sua massa, em 70% de água. Nós temos no planeta Terra um elemento ferro, que é um elemento muito presente, principalmente no núcleo do nosso planeta, na crosta. E eu não sei se vocês já ouviram falar de pessoas que tiveram que ingerir uma alta dose de ferro. É muito comum, por exemplo, na gestante, que está ali cuidando de 2 organismos e repartindo esse mineral. O ferro é um elemento, é um cofator da hemoglobina. Isso significa que sem o ferro nós não teríamos a célula vermelha e nós não conseguiríamos transportar o oxigênio. E por falar em oxigênio, é um elemento, segundo lugar, da atmosfera terrestre. Bom, eu poderia continuar aqui fazendo uma contraposição entre o planeta Terra e a nossa formação biológica, porque existem inúmeros exemplos. Mas nós não queremos ir nessa linha, nessa reflexão dessa noite, dessa quinta-feira. Nós queremos aproveitar diretamente as lições para o espírito. Nós vamos fazer algumas análises do comportamento da natureza, dos elementos da natureza, e que lição que isso pode representar para nós. Agindo assim, nós vamos encontrar esse espírito da natureza. É muito interessante que a gente que frequenta a casa espírita e outras casas cristãs, religiosas, a pessoa pisa na casa religiosa, ela já declara ali em todos os momentos a sua intenção de elevar-se. É conversa na porta, é conversa diante da tarefa, é durante a oração, comentário de uma lição, nos une a mesma intenção de elevação. Mas nos separa a falta de entendimento de como alcançar essa elevação. Eu vou repetir. Nós temos algo em comum na busca espiritual. Nós temos algo em comum na simpatia que temos pelo Cristo. Nós temos algo muito em comum se além da simpatia pelo Cristo, nós declaramos ser da mesma religião. Mas nos afasta o modo como cada um entende essa metamorfose espiritual. E é por isso que nesse estágio de evolução é muito importante nós não sermos extravagantes. Porque essa extravagância já aconteceu muito na história da humanidade, em que a gente buscava respostas e soluções extremamente fantasiosas. E muitos chegam ainda numa religião trazendo essas experiências. Eu vejo que é da nossa natureza a busca de soluções fáceis, mas nem sempre é o melhor caminho. Então que a gente possa compreender que dentro do contexto da religião cristã, nós precisamos reconhecer que todos os seres, todos os espíritos que avançaram no entendimento, valorizaram o elemento natural. Não há como a gente crescer espiritualmente, desenvolver-se espiritualmente, sendo maléfico para o ambiente que nos hospeda.
não há como sermos espíritos avançados, menosprezando ou, o que é pior, empobrecendo e prejudicando as relações harmônicas dos demais reinos da natureza. Então, meus queridos amigos, minhas queridas amigas, podemos adiar nessa encarnação, não se envolver muito com os aspectos, com o apelo ecológico, não se interessar muito com tudo aquilo que diz respeito, por exemplo, à sustentabilidade, é uma palavra que define bem onde a gente quer chegar. Nós podemos, nessa encarnação, escolher avançar em um campo da nossa natureza, mas não podemos ser ingênuos. A dimensão que nós buscamos depende de avanços em todos os campos. Precisamos ter uma ótima noção de corpo físico, de saúde, de qualidade de vida. Nós vamos precisar evangelizar o trabalho, o que ele significa, qual o papel que ele tem na minha evolução. Nós vamos precisar, talvez esse seja o mais urgente, espiritualizar e evangelizar as relações em família. Porque comentamos anteriormente e agora vamos dizer novamente de outra forma. Vai passar a ameaça do vírus e as pessoas, muitas delas, vão continuar em isolamento social, mesmo em família. Então essa noção dos campos, como por exemplo a questão religiosa, muitos têm muitas dificuldades no campo da religião. Engana-se aquele quem acha que por declarar-se religioso, por frequentar uma casa cristã, por si só já está maduro nas relações espirituais. Não. É preciso nós identificarmos qual é o nosso patamar, porque às vezes nós estamos envolvidos com uma religião exatamente pela nossa caminhada até agora. Por isso que o pouco é mais. Menos extravagâncias religiosas, menos terapias sem nenhum conceito espiritual ou científico, menos esoterismo e mais a prática da caridade. Uma mediunidade discreta no lugar da mediunidade espetáculo. Um trabalho mais silencioso e anônimo no lugar daquele que chama para si todos os benefícios e todos os louros e todas as glórias. Às vezes, ser preferível servir numa tarefa do que coordená-la. Enfim, temos então esses campos da nossa natureza. No entanto, o ecológico fica para depois. E por quê? Essa chegou agora no momento certo. Por que normalmente o ecológico chega para depois? É porque o ecológico exige renúncia. Exige sensibilidade e contemplação. E a capacidade de ver Deus na natureza. É estranho dizer isso, né? As pessoas não veem Deus na natureza. E ver Deus na natureza não é só achar bonito, achar belo. É entender-se como parte dela. Então, quando a gente abraça a matéria, quando a gente se torna ambicioso, quando a gente torna-se consumista, ou seja, usufruindo, extraindo em excesso, nós estamos demonstrando que é contrário à harmonia do planeta, que é exatamente essa desmaterialização. Essa ideia de que o planeta serve a todos. Essa ideia que essa busca, ela é egoísta e ela fere e empobrece o meu entorno. Dá para entender então por que a gente adoece? Dá para entender então por que as nossas células adoecem? Porque a nossa relação com a natureza ainda é uma relação ambiciosa, ainda é uma relação individualista, ainda é uma relação que não coopera. Olha que palavra bonita, né? Tão dita e pouco vivida. Cooperação. Então vamos agora nessa segunda parte da nossa reflexão
tentar identificar algumas situações naturais e o que nós podemos, com base e à luz do Evangelho e da doutrina espírita, aplicar em nossa vida, não é? Primeiro vamos entender uma molécula fundamental que nós já dissemos, a água. Essa molécula, vamos dizer, é o hálito de Deus. Quando você para pensar nessa molécula, seja se você vai pensar quimicamente, biologicamente, na engenharia, se você for utilizar o pensamento e do raciocínio, um pouco de informação que você tiver com essa molécula, você vai perceber claramente que ela revela a grandeza da providência divina em nosso favor. Porque esse planeta chama planeta Terra, mas na verdade deveria ter sido denominado planeta Água. Diante não só da origem celular, mais provável e aceita hoje em dia, como também das lições que nós encontramos com essa molécula. Bom, a água, a gente sabe que ela pode ser encontrada na natureza em três formas: a água sólida, a água líquida e a água gasosa. E o que a gente percebe quimicamente e fisicamente? O que define se a água está no estado sólido é a atração das suas moléculas. A água é uma molécula polar. Então ela tem uma predisposição para atrair umas às outras. É isso que explica a formação, por exemplo, da gota. Acontece que às vezes essa atração se torna tão intensa, e olha que essa palavra é uma palavra que a gente usa muito na doutrina, né? A atração, sintonia, afinidade, né? Essa afinidade entre as moléculas de água é tão intensa que ela fica imobilizada na forma de uma estrutura sólida, uma estrutura cristalina. A gente pode chamar, por exemplo, o gelo como um representante. Por outro lado, nós temos um outro estado, que é o estado em que as moléculas de água estão interagindo, mas elas estão interagindo de uma forma que elas se permitem o movimento. Elas estão de tal forma distanciadas ali químico-fisicamente que elas permitem não só fluir, como também nem ser perceptível pelos olhos humanos. Não é interessante? Então nós estamos falando da água no estado gasoso, invisível, que é o que tem aqui agora e que a gente não está vendo. Mas basta a temperatura diminuir, que essas moléculas diminuem a sua energia cinética. E aí elas passam a se aproximar, se atrair, formando até, se for necessário, uma estrutura sólida. A mesma molécula se apresenta de três formas básicas, conforme as condições da temperatura. E o que a gente aprende, então, com a molécula de água? A gente aprende que a nossa vocação espiritual é desmaterializar-se. Se a gente considerar o gelo como a água no estado mais sólido, a nossa vocação espiritual é fluir a tal ponto que nós perderemos até a capacidade de ser visto pelo olho humano como ele é estruturado hoje. Isso significa que os espíritos que deixaram o corpo material, né, as almas que passaram para o estágio espiritual, elas deixaram aquilo que tinha de mais material, que é exatamente o corpo. E aí a gente chama de espírito, porque a gente não enxerga com os nossos olhos, nem mesmo o perispírito, que seria um estágio intermediário, né? Vamos dizer, poderia ser a água líquida. Acontece que a gente precisa dar esse salto espiritual, deixar de ser matéria bruta, deixar de ser tão arraigado, deixar de ser tão sólido, para cada vez ser mais leve, mais fluido,
até dissolver-se no ar, desaparecer na forma de espírito. Então, isso acontece na vida de algumas pessoas. Quando uma água está mudando de estado físico, a temperatura dela mantém-se até que todo aquele corpo d'água sofra a transformação. A transformação. Nós estamos num desses estágios, meus irmãos. E é aí que nós queremos aprender com a água. Você pode estar no estágio muito materialista. Você pode estar no estágio mais fluido. Ou você pode estar num estágio à beira de uma passagem evolutiva de muita intensidade. Então, quando a gente pega, por exemplo, a história de Saulo de Tarso, a gente fica assim, puxa vida, mas como que pode? Ele saiu de um perseguidor, um criminoso, um assassino, para depois ser um grande sustentáculo da Boa Nova. Um grande fundador de igrejas. Nós provavelmente não estaríamos aqui diante da doutrina espírita, que é cristã, se não fosse o esforço, a perseverança, a dedicação e o poder da vontade dessa alma que esteve conosco. Agora veja os adjetivos que eu usei e os substantivos que eu usei. Persistência, força, vontade e poder. Tudo isso já estava presente no Saulo que não conhecia o Cristo. Estão vendo aonde queremos chegar? Essa mudança, meus irmãos, que a gente deseja para nós, ela não vai acontecer de uma hora para outra. Saulo não fez um salto quântico para se tornar um Cristo redivivo, no sentido de ser um representante. Ele já estava num processo de sublimação. E aquela encarnação específica era uma grande oportunidade que ele tinha de agora ali, no limiar da mudança, alcançar a sua espiritualidade atuante. De repente isso pode acontecer conosco nessa vida, na próxima. Tudo que nós estamos vivendo hoje pode se transformar em pontes, em recursos, em elementos para a nossa sublimação. Porque uma hora isso vai acontecer. E quem de nós pode dizer que vai ser nessa vida, na próxima ou na seguinte? Então, do mesmo jeito que a água vai pouco a pouco mudando a sua temperatura, e quando ela chega numa certa temperatura, ela começa, por exemplo, a derreter, o gelo, né? Que é a temperatura de 0 graus, ele passa a derreter a partir da temperatura seguinte, e entra no estado de vapor aproximadamente a 100 graus no nível do mar. Como que chegou a 100 graus? 87, 88, 89, 90, não é assim? A temperatura vai aumentando. Enquanto não chega a 100 graus, não muda de estado físico. Então a água, encerrando esse exemplo, a água nos ensina que às vezes eu fico ansioso porque eu não estou melhorando, porque eu não estou me transformando, porque eu não estou me santificando, mas a gente não percebe que a temperatura está aumentando. Eu vou repetir. Muitos desistem da caminhada porque não valoriza o pequeno grau, não valoriza, por exemplo, cada pequeno avanço. E é interessante que a pessoa, quando não é humilde, ela não considera derrotas como avanço. A pessoa, quando ela é muito arrogante, quando ela é muito focada nela mesma, ela não consegue reconhecer as falhas, os insucessos como vitória. Mas quando a gente vai espiritualizando, com humildade, a gente começa a perceber que foram os erros, o arrependimento e o perdão que levaram todos os grandes espíritos ao patamar que agora estão. Então a água é a nossa primeira lembrança de como que está o espírito da natureza. E a gente poderia usar muitos outros exemplos sobre a água para poder lembrar como que ela é fundamental, porque ela representa simbolicamente a evolução do espírito, da matéria para a sublimidade.
né? A sua forma etérea, que a gente não enxerga. É claro que deve ter outros estados da água que nós não conhecemos, mas que os espíritos utilizam, mesmo porque, como que eles fluidificam a água? Como que eles conseguem interagir? Que elementos que eles reconhecem têm acesso ali para poder colocar na água uma certa constituição que afeta o nosso organismo. Ora, a água repercute na água. Nós somos 70% de água. Não há vida sem água. Nós estamos agora vivendo uma época muito bonita, né? A maioria das pessoas gostam, principalmente aqui na Água Santa, no Cerrado, o Cerrado brasileiro, que é o florescimento dos ipês. Os ipês é o nosso segundo professor dessa noite. O primeiro professor, ou professora, foi a molécula de água na sua mudança de estados físicos, e nós comparamos com a água fazendo a mudança dos estados espirituais. Ora, os ipês têm muito para nos ensinar, principalmente nessa fase da nossa história evolutiva. Se tem uma característica que está nos unindo muito, atualmente em termos de comportamento psíquico, é a ansiedade. As pessoas estão intensamente ansiosas. É claro que num estágio de interpretação espiritual, nós vamos reconhecer que a ansiedade ela demonstra falta de conhecimento. Quando a pessoa vai ficando muito ansiosa, ela acaba se deixando levar por fatores externos, mas o seu entendimento da sua realidade não permite que ela se harmonize. A ansiedade, ela pode surgir exatamente do desequilíbrio entre o livre-arbítrio e o determinismo. A pessoa não tem noção que ela tem que atuar na vida dela com essas duas concepções. Você, como eu, precisa reconhecer que uma parte da nossa vida a gente escolhe, a outra parte não. Se você é espírita, você precisa identificar no nosso repertório de conteúdo, que é muito confiável, porque foi filtrado com as bases do racionalismo de Kardec, é preciso reconhecer que tem uma parte da nossa vida que nós não conseguimos interferir. Então, no momento de entendimento, nós começamos a identificar na nossa vida as decisões que a gente precisa tomar e aquelas que nós não temos condições de realmente efetivá-las. Normalmente isso acontece quando a gente tem as intenções, quando a gente movimenta os recursos e nós não encontramos um retorno como a gente imaginava. Imagina quanta ansiedade que vive uma pessoa que faz a sua oração pedindo exatamente aquilo, mas a vida responde de outra forma. Essa criatura, ela não vai reconhecer que é uma resposta. E o que é mais importante, e agora chegamos no IP. A vida é tão perfeita, o universo é construído tanto nas bases da harmonia, do amor, do equilíbrio, que os nossos aprendizados eles vão chegando no momento certo, porque a natureza nos ensina que tudo ocorre no momento em que tem que ocorrer. Não é por acaso que os ipês florescem exatamente no final da estação de inverno. Já pensou nisso? Ora, você sabe que uma árvore, ela tem alguns elementos constituintes. Ela tem uma raiz, ela tem um caule, ela tem uma copa com galhos, que são derivados desse caule, desse tronco, e que é preenchido por uma grande quantidade de folhas. Com a diminuição do período de dia,
que a gente encontra no inverno, aqui nesse hemisfério, o dia diminui em relação à noite. As noites são maiores e o dia é menor. Podemos dizer então que seria como se fosse 13 horas para o período de escuridão, de noite, e 11 horas para o período de luz, de dia. Esse é um dos sinais que indica para o IP o momento em que eles devem deixar as folhas caírem, abdicar-se e renunciar da sua fonte de energia. Vejam bem a recompensa que a gente às vezes não percebe. Os IPs renunciam às folhas no período seco, que é o período mais difícil de enfrentamento das condições ambientais. As folhas caem e logo em depois vêm os botões florais, sinalizando a aproximação do período chuvoso. E olha a sincronia que existe. No momento em que chegam os botões florais, abrem-se as flores, vêm os polinizadores, e é exatamente nesse instante que a flor é fecundada. Entra-se o mês de setembro, caem as flores ao chão, um espetáculo maravilhoso. E logo depois vem o fruto, vem o vento fechando o inverno, o vento de agosto, o vento de setembro, e agora os frutos, coincidentemente no início da primavera, se abrem e as sementes caem ao chão. E o que nós temos em outubro? A água para germinar as sementes. Esse ciclo acontece, meus amigos, com muitas espécies de plantas, com muitas árvores, principalmente no cerrado. Com essa descrição, a lição que chega para nós é: tudo tem o seu tempo. Agora imagine que você seja um IP. Você pode escolher qual IP que você quer ser. O primeiro que floresce é o roxo. Agora nós estamos na época de IP amarelo. E logo depois vem o IP rosa, depois vem o IP branco, e existe até o IP verde, por incrível que pareça, com a folha verde e com o fruto verde. Coisa mais maravilhosa. Se você fosse um IP, que momento é esse da sua vida? Que fase que você está? Está na fase de fartura? Muita água e muito verde? Muita folha? Você está na fase em que a água começa a faltar? E você está sendo exigido a desenvolver virtudes e a renunciar? A sua renúncia hoje chega a tal ponto em que você, muitas vezes se sentindo fraco, mesmo assim a vida te oferece a oportunidade de renunciar mais, e as folhas estão ao chão. Mas e depois dessa fase? O que você alimenta no seu coração? O que vem em seguida para o IP? Não é a beleza da flor que atrai o polinizador? Olha aí o isolamento ambiental que não existe. Animal e planta, abelha e pétalas se unem, e a recompensa para ambos, na cooperação que a natureza oferece, é que mesmo no momento de estiagem, de dificuldade, de luta, mesmo desfolhado, é o momento mais bonito do IP. É o momento em que ele passa a maior dificuldade. A nossa vida precisa realmente de espiritualidade. Porque eu fico imaginando quantos que estão nos escutando agora e que estão sofrendo e que precisam dessa lembrança, e essa lembrança não é minha. Essa lembrança não é espírita. Essa lembrança é o Cristo. Foi Ele que disse: vinde a mim, vós que estáis fatigados. Foi Ele que disse: os sãos não precisam de médico.
Eu vim trazer a vida e vida em abundância. Eu vou te oferecer uma água que mata a sede definitivamente. Bem-aventurados aqueles que choram, aqueles que sofrem, que são perseguidos. Então essa é a lição do IP. É a lição de que aqueles que perseverarem até o fim serão salvos. E se eu não perseverar, alguém pode perguntar. E se eu desistir? E se eu me entregar? Todo ano tem IP. É o ciclo da vida. Não é só um verão, um inverno, um outono e uma primavera. Recomece. Recomece, recomece e recomece. É a maior consolação da nossa religião espírita, é a reencarnação. Porque a reencarnação, como IP, nos coloca exatamente no momento e no lugar e na presença de quem a gente precisa. O IP não nasce na caatinga, meus irmãos. O IP é do cerrado. Ele está no momento certo, no ambiente certo. Eu pego a semente do IP aqui e coloco lá, por exemplo, no Pantanal. Lá deve ter alguns IPs, porque o Pantanal tem algumas regiões de cerrado. Mas se eu quiser colocá-lo, por exemplo, num ambiente muito específico, como por exemplo uma tundra, ele não vai germinar. E se germinar, a semente morre. Então, que nós possamos entender na beleza da fé cristã, que tudo tem o seu tempo. Paulo percebeu isso, já que ele escreveu nos Eclesiastes um belíssimo texto, dizendo que há tempo para tudo. Há tempo para sorrir, há tempo para chorar, há tempo para nascer, há tempo para morrer. Tudo tem o seu tempo. E quando você olhar para o IP a partir de hoje, se você tiver um perto nessa noite ou amanhã, você precisa lembrar, tudo tem o seu tempo. Mas isso não quer dizer que nós não precisamos movimentar os nossos recursos. Porque o IP não fica de braços cruzados, vamos dizer, de galhos cruzados, não. Ele tem que absorver água, ele tem que se manter em pé, ele tem que produzir a flor. Essa é a nossa parte. Lembra da ansiedade, o determinismo e o livre-arbítrio? A gente faz a nossa parte. E a vida nos oferece aquilo que é necessário, onde estivermos, com quem estivermos, nas condições que for possível. Por falar em condições, o filósofo tem uma frase muito bonita, Sérgio Cortella, uma oração muito bonita, em que ele fala sobre o capricho, né? Que nós devemos fazer tudo com capricho, com as condições que nós temos hoje, enquanto nós não temos condições melhores para fazer melhor ainda. Olha que beleza. A gente às vezes compara com o outro, né? E acha o outro tem condições melhores. Não. É você com você mesmo, sou eu comigo mesmo. Faça o seu melhor nas condições que você tem hoje, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Olha que bacana, né? Que lição espiritual. Aplique isso, por exemplo, na sua família. O que você pode fazer hoje que é o melhor que você tem condição? Ah, mas a minha mãe acha que é pouco, o meu pai acha que é pouco, o meu vizinho acha que eu estou fazendo pouco, o meu filho acha que eu estou fazendo pouco, e eu te pergunto, você está fazendo pouco? É o seu melhor? Se não for, capriche. Faça o seu melhor. Porque você fazendo o seu melhor, o seu crescimento espiritual é assim. O IP, do jeito que o IP tá, eu tenho um aqui na minha frente da janela. Do jeito que o IP tá, principalmente quando o sol incide sobre ele, você tem alguma dúvida que ele está fazendo o seu melhor? Outro dia caiu uma chuva, mas tem quanto tempo que não chove? Olha a dificuldade. E o que ele está fazendo? O melhor. Nas condições que ele tem hoje, enquanto não tem uma condição para fazer melhor ainda. A segunda lição, então, foi a lição do IP.
E eu vou trazer agora na minha coleção, porque eu tenho uma coleção, né? Eu não sei se eu falei para vocês, mas hoje é dia 3 de setembro, é dia do biólogo. Eu tive a graça, e é aquela questão, né, que a gente vai pensando na vida da gente, como que um jovem de 17 anos faz uma escolha acertada? Não faz, né? A gente acha que está fazendo, mas é a vida que está intuindo. E hoje eu não tenho dúvida que eu tinha que seguir aquele caminho. Mas graças a Deus eu não comprometi. Eu não me deixei levar, por exemplo, por uma ambição financeira. Tiveram pessoas que disseram para mim, teve pessoas que disseram assim para mim: Nossa, biologia é tão perto de medicina, faz medicina, você vai ganhar mais dinheiro, vai ter estabilidade. E eu, há 30 anos atrás, fiz a escolha, que foi uma escolha criticada. Foi corajosa, foi imatura, foi ingênua, mas foi acertada. Mas como é que pode ter acertado assim? Eu acredito que foi a outra parte. Lembra? Batei e abrir-vos-á. Pedi e obtereis. Buscai e achareis. A minha intenção era tão bonita naquela época. Eu queria salvar o planeta com 17 anos. Depois eu fui descobrir que não é o planeta que eu tenho que salvar, é a mim mesmo, em primeiro lugar. E em segundo lugar, quem precisa de salvação é o ser humano. O ser humano vai embora e o planeta fica. A gente está vendo hoje em dia, né? O ser humano isolou-se um pouco em casa e a natureza bateu palma, agradeceu, limpou-se, despoluiu. Isso é que a gente precisa fazer. Eu imagino que todos nós que estamos aqui agora conversando sobre o espírito da natureza, temos uma capacidade de intervir. Tem crianças para a gente evangelizar, tem funcionários para a gente orientar, tem chefes para a gente influenciar, tem colegas para a gente comunicar, tem uma casa para a gente sustentar em termos ecológicos, não é? Então a gente já precisa fazer esse primeiro passo, ou segundo, se for seu caso, terceiro, enfim, continuar caminhando. Mas nós não temos saída. O espírito, quando ele avança também na sua ideia, no seu entendimento ecológico, ok? Então vamos falar agora de uma terceira questão. Já falamos da água na transição para o espiritual, a sublimação. Nós precisamos absorver esse calor espiritual e assim sublimando, né? E cada vez desmaterializando. A gente começa a derreter, né? É igual a gente falava assim: Nossa, fulano é no coração duro, agora derrete à toa, parece a Maria Mole. É isso, é a sensibilidade, né? A pessoa, quando ela é sensível, ela tem tendência à empatia. É curioso, né? Hoje em dia a empatia está sendo uma palavra muito dita. E às vezes quem fala sobre empatia, fala tecnicamente, psicologicamente e não quer falar religiosamente. Mas quem ensinou empatia foi o Cristo. É o Cristo que demonstrou o que é ser empático, né? Porque ele dizia que nós deveríamos amar o outro como nós mesmos. Então é o exercício da empatia. E agora vamos dizer então, depois de falar sobre a ansiedade do tempo, da mudança, fazer a nossa parte e confiar a outra à natureza. Então, olha, viva do seu jeito melhor, colocando a sua atividade em prática no lugar em que você está fazendo o seu capricho. E aí você vai ser abençoado com uma floração de ipê, seja ele de que cor for. Confie em Deus a outra parte, diminua a ansiedade e tenha atitude, né? Porque a maioria das pessoas que são ansiosas acabam não tendo muita atitude. E a terceira e última lição dessa nossa reflexão, nessa noite de quinta-feira, é a clorofila. Nós já falamos então sobre a folha. A clorofila, ela tem uma capacidade fantástica que nos ensina muito. Quando você enxerga uma folha, você está vendo uma parte do espectro de luz. Lembra dessa aula? Ciências? A luz branca, ela pode ser decomposta em várias frequências de luz. É o que a gente chama de espectro da luz visível. São vários tipos de ondas. E o que acontece? Nesses comprimentos de onda tem várias tonalidades. O que a clorofila faz? Ela absorve o comprimento de onda que favorece a sua atividade. E ela devolve para a natureza aquilo que para ela não é importante. E olha por que eu estou verde hoje aqui. Hoje é dia do biólogo, né?
Eu estava falando sobre essa minha decisão porque a biologia e a doutrina espírita, hoje eu estou aqui unindo as duas. Inclusive, quem quiser acompanhar, né, hoje eu estou falando para vocês 3 exemplos, mas eu tenho um pequeno estudo, né? Eu acho as lives de 1 hora muito longas, muito cansativas, para mim e para as outras pessoas, né? Espero que eu não esteja cansando vocês nessa noite. Mas eu tenho toda terça-feira às 20 horas esse cuidado de fazer um estudo de 20 minutos na minha conta do Instagram. E eu já estou na 17ª lição da natureza. Só para vocês verem como que a gente pode aprender, né? Hoje eu trouxe 3. A água, eu acabei de trazer o IP, e agora eu estou trazendo o terceiro, que é a clorofila, né? E aí o que acontece? A clorofila devolve o verde, por isso que a gente enxerga. Se a clorofila devolvesse o amarelo, a gente ia ver as folhas amarelas e ela ia pegar o verde para ela. Então, olha o que a clorofila está nos ensinando. Olha o que ela está dizendo para nós. Nós precisamos selecionar aquilo que nos chega. Essa lição da natureza é fantástica da clorofila. Lembra que nós falamos da ansiedade, da tristeza, né? A depressão, que também, como a ansiedade, pode ter um fator bioquímico, mas isso não isenta o espírito da responsabilidade. Pensa nisso. Tem gente que fala assim, não, o povo acha que depressão é mimimi, é frescura. Não é. Não é mesmo. É uma enfermidade psíquica e que pode ser até quantificada bioquimicamente. Só que nós somos o proprietário desse corpo, fomos nós que moldamos. Se o meu cérebro funciona mal, é história minha. Se eu sou diabético e o meu pâncreas não produz insulina, eu não posso falar, ah, coitado, ele é diabético, o pâncreas dele. Não, ele é diabético porque ele é diabético. Né? Ele é diabético porque ele desestruturou em algum momento, ou nessa vida, ou em outra, esse campo integral que nós deveríamos ter bem harmônico e termos a saúde. Ah, mas na Terra não tem ninguém assim. Não tem. Porque todos nós estamos aqui, não é à toa. Nós estamos aqui estudando e pensando porque a gente tem que harmonizar o nosso perispírito para que ele seja uma projeção, né? Para que o corpo seja uma projeção dele. Tá bom? Então, a pessoa que tem depressão, ansiedade, problemas psíquicos, qualquer problema de visão, o que for, a não ser um envelhecimento natural, né? Porque é biológico também, inclusive é um tema bom para a gente conversar em outro dia. Nós somos responsáveis por essas desarmonias precoces, tá bom? Então nós temos que tomar bastante vigilância para saber por que nós geramos esse distúrbio e se nós paramos de gerar. A clorofila faz isso. Ela seleciona o que é útil do que não é útil. Vocês estão reparando hoje como que as pessoas têm dificuldade de fazer esse filtro? Vocês já imaginaram, por exemplo, quantas pessoas que no dia a dia estão absorvendo desarmonia o tempo todo? Eu vou dar um exemplo. Um sinal de trânsito em Belo Horizonte, numa grande cidade. Vocês já viram a quantidade de pessoas que compram aquele jornal de 25 centavos? Levanta a mão no ônibus, buzina, motoqueiros param do lado. É uma confusão para comprar aquele jornal. E já repararam qual que é o teor vibracional daquele jornal? Ah, mas a gente precisa de informação. Precisamos. Mas aquele jornal vende, não é por causa da informação. Então, dando um exemplo daquele jornal, mas pode ser vários jornais, pode ser a televisão, pode ser qualquer coisa, qualquer leitura e qualquer conversa. Às vezes a gente tem atração por conversas que vão, por exemplo, diminuir o outro, que diz respeito à vida do outro, o comentário que a gente solta, o modo como a gente olha, muitos de nós não percebem. Mas as nossas enfermidades, elas estão proporcionais ao que a gente absorve ou que a gente reflete. Que sejamos, então, uma boa clorofila. Aprendamos com a doutrina espírita a absorver aquilo que é útil e devolver aquilo que não é. Por isso que muitos espíritos, nas casas espíritas, recomendam, através da orientação mediúnica, uma boa leitura antes de dormir. A oração é o tempo todo os espíritos pedindo. Por quê? Porque isso faz com que a gente crie os canais que vai absorver aquilo que é bom. E sabe o que a clorofila faz com essa luz?
transforma em alimento. Então, o que nós estamos ingerindo? Certo? O que nós estamos comendo? O que nós estamos absorvendo? 3 lições nessa noite, então. Primeira, que momento que você está da sua transição. Não julgue fracassos, derrotas, lágrimas e tristeza como batalha vencida. Pelo contrário, entenda que isso faz parte do seu crescimento espiritual, experiência, amadurecimento e mudança. Segundo, tudo tem o seu tempo. Faça a sua parte que eu ajudarei. Palavras de Jesus. Então, atitude, coragem e fé. Perseverança. O IP acredita que vai chover agora em outubro. Se ele não acreditasse, ele não jogava sementes no chão. E a semente do IP é alada, né? Ela tem asas. Dê asas também para os seus sentimentos melhores que você tem. Porque você caminha só por fila, você vai começar a selecionar o que você vai absorver no seu dia a dia, o que você vai recusar. Começa pela alimentação equilibrada, começa pela boa leitura e começa por boas atitudes, às vezes segurando a palavra, às vezes falando, oração sempre. Espero que eu tenha sido feliz aí na minha abordagem, tenha sido claro, porque é a minha clorofila, né? Vamos dizer assim, quando me fizeram o convite, eu aceitei prontamente. Por quê? Porque para mim era útil, é bom, é um exercício também de aprendizado. Obrigado a Paula aí, que está me mandando os parabéns, estou conseguindo ver aqui. Obrigado a todos. Realmente, eu costumo falar que é o meu segundo aniversário. O dia 3 de setembro é o dia do biólogo e hoje estou comemorando com vocês, falando sobre o espírito da natureza. Até a próxima oportunidade, até o próximo convite. Muito obrigado, um beijo a todos e com certeza em breve estaremos também fora do isolamento e aí sim estaremos no nosso vínculo espiritual. Boa noite a todos, ótima quinta-feira ainda e ótima semana que continua. Obrigado.